Olá pessoal, espero que seja tudo bem com vocês. Hoje então a gente vai falar sobre provavelmente o filósofo mais polêmico da história das ideias, que foi um pensador alemão chamado Friedrich Nietzsche. Então, ele é o tipo de pensador que, se você tiver contato com suas ideias, resolver ler os seus livros, só existem duas reações possíveis: ou você vai adorar ou você vai odiar. Isso tem muito a ver não apenas com o estilo com o qual ele escreve, né? Ele adota um estilo, digamos assim, um pouco mais poético na sua escrita, e também tem relação com o teor das ideias que ele vai defender, ou principalmente das críticas que ele vai fazer, que são bastante ácidas, ok? Tanto que se costuma referir-se a ele, né, como o filósofo que destrói a filosofia através de golpes de martelo. Na verdade, ele mesmo usa essa alcunha, né? Filosofia a golpes de martelo. Como eu tinha dito, ele é um pensador do século XIX. Ele viveu ali basicamente na mesma época do Freud, que eu havia comentado sobre ele, né, no vídeo anterior. E é bem interessante você pensar, né, como que esses pensadores estão, de certa forma, alinhados em termos de ideias. Mais para frente vocês vão entender por que eu estou falando isso. E um pouco sobre a trajetória do Nietzsche. Eu acho que dois fatos bem importantes é que ele nasce numa família protestante, e havia até uma vocação. Ele acreditava que futuramente, né, na sua vida adulta, talvez ele se tornasse um sacerdote protestante. Porém, quando ele vai entrar na universidade, ele começa a ter contato, principalmente com a área da filologia, não é filosofia, tá? O que é filologia? É um estudo acerca da natureza das línguas, acerca das raízes etimológicas das línguas, tá? É um estudo aprofundado dentro do estudo de linguagem. E quando ele começa a estudar e se apaixonar por filologia, principalmente a estudar a cultura grega e aprender grego, quanto mais ele vai se interessando por grego, mais ele vai se distanciando do cristianismo. Até que isso se torna, esses dois aspectos vão ser cruciais na filosofia do Nietzsche. Digamos assim, a crítica ao cristianismo e essa adoração que ele tinha pela cultura grega, tá? E principalmente quando diz respeito à cultura grega, a gente está falando da cultura grega pré-Sócrates, porque ele vai culpar o Sócrates por ter, digamos assim, estragado boa parte daquilo que a filosofia trazia de edificante. Como eu já tinha dito, né, nesse quesito da produção filosófica, ele era um escritor muito prolífico, escreveu vários textos, vários livros, e ele desenvolveu essas formas de escrita através de aforismos. Os aforismos, eles são, às vezes, parágrafos que contêm ideias em si mesmos. Em vez de escrever por textos mais longos, é como se cada parágrafo ele contenha uma ideia própria, fosse um mini texto. E com um caráter mais poético também, né? Muitas vezes não tão claro o que está sendo dito, às vezes com um recurso ali mais irônico, sarcástico, muitas vezes, tá? Então era um tipo de escrita bastante diferente. Isso chama muita atenção quando você está lendo alguns dos livros dele. Tem um livro fundamental que se relaciona mais com o tema que vocês estão estudando no segundo ano, que é o da genealogia da moral, tá? Por que genealogia, né? Lembram quando, não sei se alguém de vocês já fez isso na escola, ou já viram alguém fazendo, que é aquela chamada árvore genealógica, que muita gente faz, né? Que é desenhar como se fosse uma árvore, assim, com raízes, os troncos, as pessoas, os antepassados da sua família, né? Então se coloca lá na raiz os avós, tal, e assim por diante. Então genealogia é o que? É o estudo da gênese, o estudo do início, o estudo do começo. Então, a genealogia da moral é um trabalho do Nietzsche, onde ele tenta estudar a transformação que a moral passa com o passar dos tempos, né? Buscar nas origens os valores morais, como que eles eram, o que eles são hoje. Por exemplo, o que seria, você deveria se perguntar, né, o que é considerado hoje em dia uma pessoa boa? Né? Eu acredito que para os nossos padrões de sociedade, uma pessoa boa hoje seria o quê? Uma pessoa trabalhadora, uma pessoa educada, uma pessoa, enfim, gentil, né? Mas será que foi sempre assim? Será que essas qualidades sempre foram consideradas qualidades boas? Será que não tinha um outro padrão para o que é bom, o que é bem, né, ao longo da história? E é isso que o Nietzsche vai tentar provar nesse livro, e ele acaba concluindo que os valores morais, eles não são universais e nem são atemporais, ou seja, eles modificam-se dependendo do contexto, dependendo da cultura e dependendo da época. Ele vai, ao longo do livro, exemplificar isso com dois modelos morais bem próprios, que é o que ele vai chamar de moral de senhor e moral de escravo.
Basicamente, ele está mostrando aqui como que o entendimento acerca de bom e mal, né, aliás, de bem e mal, bom e mal, se modificam da cultura grega antiga para a cultura mais cristianizada, né, a partir da Idade Média e diante. Então, o que ele chama de moral do Senhor é aquele tipo de moralidade que era própria dos povos mais aristocráticos ali da Grécia mesmo, tá? Dos tempos que a gente costuma chamar de tempos homéricos, né? Ou os tempos relatados nas obras homéricas. Ou seja, está falando ali de mais ou menos séculos 8 a.C., 10 a.C. Então, os escritos dessa época, os poemas daquela época, né, eles retratam uma sociedade que valorizava o quê? Valorizava a vaidade, o orgulho, a coragem. Então, Nietzsche ele costuma demonstrar nesse tema que nesse contexto, nessa época, o bom era sinônimo do forte, né? O viril, o vaidoso, o orgulhoso. Essas eram características, digamos assim, de um homem bom. E percebo, isso muda, por exemplo, com a cristianização, né, do Ocidente. Então, esse Ocidente cristianizado, ele vai atribuir o que ele chama de moral de escravo. Então, ele acredita que hoje predomina, né, hoje, claro, século XIX, mas até hoje, predomina um tipo de moral que ele chama de moral de escravo. Por que moral de escravo? Porque ela valoriza, na verdade, a humildade, a submissão, a compaixão, a gentileza, né, como eu tinha dito, hoje, uma pessoa boa é uma pessoa gentil, uma pessoa humilde, uma pessoa submissa. Perceba, ele está falando do século XIX, mas até hoje tu pode perceber que isso permanece, essa lógica permanece, né? Quando uma pessoa começa a ser muito orgulhosa, ela começa a, digamos, valorizar muitas coisas que ela faz, né, as virtudes que ela tem, a gente começa a olhar assim, nossa, a pessoa está se achando, né? Então, esse tipo de exemplo mostra que hoje predomina muito mais uma moral de escravo do que uma moral de senhor. Então, como eu disse, né, essa chamada moral de escravo, ele atribui ela à cristianização do Ocidente, ok? Ainda nesse livro da genealogia da moral, Nietzsche vai abordar um tema que eu acho muito interessante, que é o do esquecimento e o do ressentimento. Ele vai analisar o que vai chamar de sentimento de culpa, que ele vai identificar como uma das principais características psicológicas do seu tempo e talvez a gente possa dizer do nosso tempo também. Então, o sentimento de culpa ele é um tipo de sentimento que ele tem muito a ver com o cristianismo, né? Como o cristianismo vai se tornar, então, uma das grandes religiões monoteístas, né? E uma das maiores religiões do mundo em termos de número de adeptos, então ele vai incutir nas pessoas a noção de sentimento de culpa, a noção de que você precisa expiar uma culpa. E isso gera um tipo de sentimento que é o sentimento de ressentimento, né? Que ele vai tratar aqui como se fosse uma espécie de a pessoa que fica remoendo certas coisas e que ela não consegue passar, ela não consegue ir adiante, porque ela não consegue parar de remoer essas mágoas, digamos assim, que ela possa ter de fatos de vida, fatos de relacionamento, algo do tipo assim. E ele vê como uma estratégia psicológica muito ativa a questão do esquecimento. Então é como se, para você entender melhor, é como se assim, ó, o esquecimento seria a pessoa que ela não fica guardando esse ressentimento, ela não fica deixando o ressentimento corroer ela por dentro. Por mais que uma pessoa possa, né, ter magoado ela, tudo mais, ela não fica guardando essas mágoas, tornando aquilo algo que vai consumindo ela por dentro. Ela consegue passar, ela consegue esquecer, né? Então o esquecimento não é visto aqui como uma coisa negativa, pelo contrário, ele é uma coisa positiva de uma pessoa que não se deixa ser presa pela culpa e pelo ressentimento. A gente pode abordar também a respeito do Nietzsche, a questão do perspectivismo. Acho que isso é uma das coisas mais interessantes da filosofia do Nietzsche. O Nietzsche ele é totalmente contrário a essa tradição filosófica que tenta buscar uma verdade absoluta. Ele faz parte dos pensadores, talvez ali em certa medida aliado ao ceticismo, que acreditam que a verdade absoluta ela não é possível. Tudo que nós temos, na verdade, são perspectivas da verdade, né? Então, nenhuma pessoa pode dizer que ela é dona da verdade em si, porque, na verdade, todos nós apenas estamos olhando, estamos vendo uma parcela dos fatos. Então, mesmo com pessoas numa mesma sala que estejam olhando para o mesmo objeto, por exemplo, eu mostrando esse objeto aqui, para mim, ele aparece totalmente liso, totalmente branco. Mas para você que está vendo ele por aí, você consegue ver, né, uma gravura desenhada na frente dele. Se eu nunca virasse esse objeto para ver o que tem aí, ou se vocês nunca pudessem olhar o que tem aqui do outro lado, talvez você pudesse jurar que essa caneca é dessa forma. Você dizer que a caneca é
desenhada. E eu, se eu só estivesse vendo esse ângulo que eu estou vendo aqui, eu iria dizer que a caneca ela é toda branca, não tem desenho nenhum nela. Então o perspectivismo, ele de certa forma, ele impulsiona a gente a entender que o que eu estou vendo é só uma perspectiva da realidade. Ela não é a realidade completamente, ela não é a realidade como um todo. E, como eu disse, ele é um grande crítico do fenômeno religioso como um todo, né? Ele acredita que as religiões elas acabam criando máscaras, ilusões acerca dessa real natureza das coisas ao impor uma verdade que se sobrepõe às outras. E a gente tem aqui uma coisa muito interessante da teoria do Nietzsche, que é dois símbolos que ele usa, usando os deuses Apolo e Dionísio, da cultura grega. Então o deus Apolo, na cultura grega, era referenciado como um deus ligado à harmonia, à beleza, à ordem, enquanto que Dionísio, que seria um irmão dele, estava sempre relacionado a embriaguez, né, a desordem, a vontade, de certa forma. Então é quase que uma disputa entre aquilo que seria, digamos, o mais racional, simbolizado por Apolo, e aquele lado mais instintivo, simbolizado pelo Dionísio. Mas eu tinha dito agora há pouco, né, que o Nietzsche não está escolhendo aqui uma religião, né, para dizer que essa religião está certa e as outras estão erradas. Então ele não está falando propriamente da religião grega, ele está pegando esses deuses como metáforas para falar sobre duas pulsões que existem dentro dos seres humanos. Então, para Nietzsche, nós o tempo todo estamos sendo tomados por um conflito entre a pulsão apolínea, que é essa que representa o nosso lado racional, da ordem do belo, e a pulsão dionisíaca, que representa o lado do desejo, do grotesco, do instinto. E tanto nós, seres humanos, quanto a própria cultura como um todo, ela pode coexistir, ela pode, dentro dela, coexistir essas duas forças. Só que o Nietzsche percebe que a nossa história cultural, né, quando eu digo a nossa história, claro, a gente está pensando aqui em termos de Brasil, mas entendendo que a cultura brasileira ela vai ser uma continuidade, de certa forma, da mistura de culturas, né, indígena, africana e europeia, e ele, sendo um alemão, ele está falando do ponto de vista europeu, né, então tem sim uma certa ligação com a gente. Mas enfim, se a gente pegar, né, esse fio condutor, uma das bases da nossa civilização está lá na Grécia, que é o que a gente vem mostrando aqui, né, nessas aulas todas e tudo mais. Então ele mostra que, desde Sócrates em diante, o lado dionisíaco ele começou a ser, digamos assim, considerado pecaminoso, e o lado apolíneo, ou seja, o lado da razão, foi supervalorizado. Então a gente começou a reprimir o dionisíaco e a valorizar o apolíneo. E algo interessante, lembro que do outro vídeo, quando eu falava sobre Freud, que o Freud falava muito sobre essa questão da repressão dos instintos, né? Então ele vai ter toda uma obra onde ele vai tratar sobre essa questão, né, da repressão, da vontade e tudo mais. O Nietzsche está falando de coisas parecidas. Mas o Nietzsche veio de uma forma extremamente negativa isso que aconteceu, né? Então essa repressão do lado, digamos, mais instintivo, tornou a nossa cultura muito mais, digamos assim, racional, porém pouco criativa. Falta o que ele chama de afirmação de vida. Ele acredita que esse lado racional ele se torna muito negação da vida e pouco afirmação de vida. Então isso leva a gente porque ele vai chamar de niilismo. Essa aqui é uma palavra que muitas vezes é usada em referência ao Nietzsche, só que eu vejo muita gente se confundindo com ela. Muita gente acha que o Nietzsche é um filósofo do niilismo, no sentido dele defender o niilismo. Primeiro, o que é niilismo? Niilismo seria um sentimento de que as coisas caminham para o nada, de que não existe um sentido para as coisas. Então é como se toda evolução, digamos assim, da cultura, da humanidade, estivesse indo para lugar nenhum. Não vai ter um ponto de chegada. Então essa sensação de nadificação, essa sensação de que nada tem um sentido dado, é o chamado niilismo. O que o Nietzsche está fazendo é diagnosticar. É como se fosse um médico que está mostrando, nós temos essa doença. Porém, ele não está defendendo a entrega, né, que a gente deve se entregar para ela. Pelo contrário, o Nietzsche é um filósofo da afirmação da vida e não da entrega ao pessimismo, da entrega ao niilismo, ok? E uma digamos assim, das intuições mais interessantes dele é a tese do eterno retorno. Então, ele mostra que boa parte do motivo em geral, da nossa cultura ser de pessoas ressentidas é porque a gente
pensa sempre o tempo de maneira linear. A gente se acostumou a pensar o tempo de maneira linear, como se as coisas estivessem caminhando sempre para progredir, para melhorar, para se aperfeiçoar. E quando elas não melhoram, não aperfeiçoam, a gente volta a viver momentos ruins na nossa vida, isso faz a gente ficar guardando esse ressentimento. Então, a tese do eterno retorno, ela faz a gente pensar no seguinte: e se o tempo não caminhasse linearmente, mas ele fosse sempre um ciclo? Ou seja, o sofrimento, ele vai existir no mundo, ele não vai acabar porque a gente está melhorando, né? Porque a gente está se aperfeiçoando. E uma vez que ele vai continuar existindo, a nossa função é passar por ele, é admitir que ele faz parte da vida, que ele é parte da contradição da vida, aceitá-lo e viver bem com isso. Então, tudo que o Nietzsche está desenvolvendo ao longo da teoria dele é a respeito de um tipo psicológico que ele vai chamar de o além-homem. Então, basicamente, ele vai dizer: existem dois tipos predominantes, né? Tipos psicológicos, digamos assim. Aquilo que ele chama de o homem racional, esse homem apolíneo, que nega o lado dionisíaco, que se deixa se iludir por essas concepções filosóficas do conhecimento, nessas filosofias que dizem que vão explicar toda a realidade para ele. Para o Nietzsche isso é impossível. Então, tem esse tipo de pessoa, que ele pega uma dessas ilusões e veste essa máscara e só olha a realidade a partir dessas lentes, né? Mas ele tem também o que ele chama de um homem intuitivo, que é o quê? É aquele indivíduo que ele entende que ele está lidando com disfarces, com máscaras, mas ele aceita essas contradições como parte da vida e ele supera elas, né? Aquele que ele chama de alguém que está para além do bem e do mal. E ele formula um termo que em alemão seria dito Übermensch, se eu não estiver pecando aqui na pronúncia, que eu vejo muitas, assim, a maior parte dos escritores traduzem por super-homem, mas eu acho ruim usar essa tradução, porque, enfim, você vai ficar pensando no personagem de quadrinhos lá e tal, e não vai entender a ideia correta. Eu acho que a tradução mais precisa para isso seria o além do homem. É um modelo de pessoa que ele conseguiu transmutar para um novo tipo de indivíduo, que não fica mais ressentido, não fica mais preso ao sentimento de culpa, mas que consegue admitir as contradições e o sofrimento que há na vida e transforma isso em ação afirmativa da vida e não de negação da vida. O Nietzsche é um filósofo muito interessante, como eu disse, ao lê-lo ou você vai se encantar pelas ideias ou vai acabar odiando ele por causa das críticas que ele faz, mas acho que vale a pena ter contato e compreender que ele é um dos pensadores fundamentais, é quase como se ele fosse o anti-Kant, né, que a gente já tratou em alguns vídeos atrás. Se o Kant foi aquele pensador que encerrou a modernidade, o Nietzsche é aquele que pega o martelo, quebra tudo que veio antes, e esses pedaços que sobraram é o que se forma a partir dali, o que a gente chama de filosofia contemporânea. Então espero que vocês fiquem bem, até a próxima, um grande abraço a todos.